Bem-vindos, heróis! Eu sou Paulo Maciel e aqui eu tô com o Diogo Andrade, que vocês conhecem lá do RPGzinho básico. Tudo bem, pessoal? Como é que tá aí? Hoje nós vamos falar sobre publicar um livro. O Diogo Andrade aqui é um escritor, tentando ser profissional, né? Naqueles passos. Já escreveu Loading. no loading, né? Profissional né? Só não é grande, né? Exatamente. Teve o primeiro livro publicado agora, né? Canção dos Shenlongs. Como nesse processo? Você tem o livro na mão e você quer vender, né? Que isso que importa, Sim. ganhar dinheiro. E qual o primeiro passo aí que você tem que tomar? Na verdade, o primeiro passo, como você falou, é escrever o livro, né? O mais importante, né? Isso é o mais Ser original. importante, né? E aí, com o seu livro escrito, você tem algumas opções, né? Quando o seu arquivo já estiver finalizado, depois que você revisou, fez tudo, você pode... E aí vão pelas etapas, né? Que você pode fazer. A forma mais tradicional de você publicar seu livro seria através de uma editora. Aqui no Brasil a gente tem umas editoras grandes, tipo a Rocco, que publica o Harry Potter, né? Companhia das Letras. Falando em Harry Potter, ele quase não foi publicado, né? Porra. Esse é o risco de várias rejeições, de procurar uma editora, né? Você pode não ser publicado. Exato, e eu acho que isso é uma coisa pra quem... Todo mundo que tá começando tem que saber que a vida de autor são muitos nãos, assim, que você vai recebendo ao longo desse processo, entendeu? Então tem que ter paciência e no meu caso é uma coisa que às vezes falta um pouquinho. Foi. Mas conseguiu, tá aí publicado, então é procurar essas editoras grandes ou pequenas, né? Então. Geralmente a pequena tem mais flexibilidade se você não for um autor grande, né? Tem várias formas, assim, então você tem a editora grande, que aí obviamente ela é mais concorrida para você conseguir publicar. Você tem editoras médias e editoras pequenas. E aí dentro desse âmbito de editoras médias e pequenas, acaba que você tem dois tipos, né, basicamente. Algumas que você pode publicar seu livro mediante pagamento, né, você paga para essas editoras eles publicarem, eles né? produzirem seu livro, escreverem tudo, mas eles produzem também? Eles procuram gente para vender ou não? Então, eles produzem, aí depende da editora e de como é que funciona isso, mas em geral eles provêm algum tipo de distribuição. Suporte, tá. Mesmo que seja limitado e às vezes também algum tipo de publicidade. Publicidade também. Isso é interessante, né? Isso é uma coisa boa, porque você não precisa correr atrás, né? Exatamente, aí você tem essa vantagem de tipo, você não precisa ficar se preocupando tanto com o canal onde seu livro vai vender, isso se tudo funcionar direitinho, né? E também, por exemplo, fazer contatos com quem possa ajudar a divulgar seu livro, né? Então, com a editora ela te dá geralmente esse suporte, ou então também se você não sabe, por exemplo, como é que vai diagramar, né? Às vezes você só sabe escrever teu livro lá no Word, você não sabe fazer mais nada além daquilo, não sabe fazer capa, não sabe diagramar, não sei... A editora... jogar desenho no meio do livro e como é que vai fazer? Exatamente. Então, assim, a editora acaba te ajudando com essas coisas também, né? Corrigir também, né? Editar o livro. Fazer a revisão essas coisas. Essas coisas. Vamos ser sinceros aí, é um erro que todo mundo faz, né? Tenta rever o próprio texto que não dá certo. Né? Sempre passa alguma coisa. Então, assim, uma outra sugestão é você que tá com o seu livro pronto aí, que você quer apresentar, às vezes uma boa... Você vai buscar a editora, talvez não, mas se você vai tentar talvez uma autopublicação que a gente vai falar daqui a pouco, era interessante talvez você contratar alguém para dar uma revisada no teu texto, porque por mais que você saque tudo de português e gramática e tudo mais, sempre passa alguma coisa porque você tá com o olhar viciado ali no texto. Você já leu o texto várias vezes e não consegue enxergar o erro. Mas então isso é publicar por uma editora, né? E aí você tem uma segunda forma também, um outro caminho, que é buscar um agente literário, né? Você buscar alguém que vai representar seu interesse. Qual é a vantagem? A vantagem é que às vezes essa pessoa tem os contatos que você não tem, né? E então ela já sabe, seu livro aqui é o tipo de livro que a editora X está procurando, né? Isso é interessante também, porque ele tem um contato, né? Ele basicamente vende o contato dele. E a influência e tudo mais, e a própria capacidade dele de avaliação. Ele vai tentar mexer no seu texto também para deixar mais atraente, né? Talvez sim. Ele, na verdade, ele pode até sugerir
Do tipo assim, eu acho que se você ajeitar seu texto pra cá, talvez ele tenha mais apelo dentro dessa daqui, que é mais fácil de publicar. É uma coisa mais... Ele tenta ajudar você a publicar, né? Mas pode não começar a sair do pessoal, né? De ser seu livro. E aí é uma opção tua também, né? O que você tá buscando. Se você tá disposto também, às vezes, a se adequar, mudar alguma coisa, senão... também se você tiver aquela mente mais aberta, se achar que um palpite é bom, entendeu? Tentar ajudar, talvez você esteja perdido, primeira publicação, né? Você tá perdido, nunca viu nada, e o cara vai e te ajuda, né? Isso sempre, e aí de uma forma geral, assim, não só falando de a gente, é sempre um balanço complicado, né? Você achar ali o meio do caminho das sugestões do que efetivamente você está querendo fazer, né? Então, aí uma outra coisa também que o agente faz, ele também te ajuda em eventos e tudo mais, então ele consegue às vezes já esse programa espaço. Um evento que você que tem interesse em ver o teu livro, né? E coloca lá. Exatamente. Uma coisa importante também, até no primeiro passo quando você for buscar editoras, é ver as editoras que têm afinidade com o tipo de livro que você está escrevendo, né? Isso é importante. Isso é verdade, né? Entendeu? Você fazer um levantamento aí, hoje em dia você não quer ir muito numa mais fácil. Espírita falar sobre o demônio, né? Exatamente, né? Aí não faz sentido nenhum. Aí eu acho que vai ser um pouquinho difícil você ser publicado, entendeu? Ou não, né? Depende do seu approach. Você dá do seu poder de convencimento. Mas aí, uma das coisas também é que você tem que ter um pouco de paciência, né? Porque você às vezes envia o projeto e demora meses para que eles leiam. Ele seja avaliado. Entra na fila, né? E como tem muita gente, geralmente a fila é gigante. E poucos editores também, né? Sim. Não, e isso quando às vezes você recebe feedback, né? Porque às vezes você pode também não receber. Feedback, o que você diz se foi aceita ou não, ou se tem que mudar alguma coisa, ou alguma coisa assim. Eu acho que, na verdade, em geral, alguns dizem simplesmente que foi aceito ou não, outros explicam um pouco mais. Mas existe que não diz nada? Nem se foi aceito? Sim. Então, tem de tudo. Mas eu acho que é normal, né? Porque não que as pessoas façam por mal, mas é porque também a quantidade de originais que se recebe é gigantesca. Às vezes não tem como ser avaliado tudo isso, entendeu? Todo mundo quer ser famoso, né? Por último, a opção, que inclusive foi a opção que eu escolhi para esse meu primeiro livro, foi a autopublicação, né? E aí você tem algumas formas de autopublicar, né? Você pode simplesmente levar o teu arquivo numa gráfica e fazer o livro, se você já tiver ele pronto, ou até tem gente que faz esse serviço de montagem para você. Mas tem gente que faz isso mesmo, né? Vai lá, cobra uma tiragem de 1000 livros e você paga sei lá quanto e vende. Ou fazer isso que você fez, né? Que é deixar o livro em e-book, né? Exatamente. Que é o mais interessante para mim, porque apesar de vocês verem aqui os livros dele, é mais fácil você ter um e-book do que essa quantidade inteira de livros, né? Exato. Não, hoje em dia, por conta, a estante está pequena aqui já para tanto livro, o e-book acaba sendo uma solução. Sem contar que, por exemplo, se você viaja muito, seja para ir para o trabalho, aí você passa 1 hora no trânsito, assim, você carregar aquele tijolão na mochila, é melhor você colocar... Vocês aí de São Paulo, né? 300 livros no Rio também agora. Não, o trânsito do Rio tá pior do que de São Paulo, cara. Tu tá falando aí, pô. Ai, meu Deus. Mas às vezes vale mais a pena você ter um e-bookzinho, até mesmo celular, você abre o celular e começa a ler o e-book no celular, né? É mais fácil. Aí essa é a vantagem da autopublicação, assim. O teu livro tá lá disponível, se você publicar, seja... Basicamente você tem algumas empresas que fornecem esse tipo de serviço para você autopublicar digitalmente. A Livraria Cultura, né? A Cultura, a Saraiva e a Amazon, né? Uhum. Sendo que um não exclui o outro. Se você publica na Amazon, você pode publicar na Cultura e também na Saraiva. Mas A Amazon tem algumas restrições, por exemplo, que se você publica exclusivamente neles, o seu direito autoral é maior do que se você publicar em outros lugares também. Né? Eu não curti muito o appzinho da Cultura, né? Eu nunca usei. Eu não curti muito, não.
começou a dar problema pra mim, eu tentei instalar num... Que é o Kobo, né? É o Kobo. Eu não curti muito, não. Mas... Entendi. O da Amazon nunca me deu problema, né? Mas também o da Amazon é mundial, né? Eu acabo usando o meu Kindlezinho aqui, então as coisas eu acabo comprando pela Amazon mesmo. Entendeu? Eu não acabo não usando muito a Cultura nem a Saraiva pra isso. Eu tenho muito o meu iPad, então ele já fica tudo no appzinho aqui do iPad, da Cultura, da... Entendi, aí você acaba usando por aí, né? É mais fácil pra mim. Entendi. Mas... E aí, por exemplo, também, até se você, cara, mas eu não queria lançar e-book, sabe? Eu não gosto de livro digital. Tem gente que é assim. E aí você tem até a opção... Gosta do cheiro do papel, da tinta. Mas... E você tem a opção até hoje de não só levar na gráfica lá e mandar imprimir como a gente falou, mas tem uns sites, tipo o Clube dos Autores, que você sobe o teu arquivo lá e eles imprimem ele por demanda. Entendeu? A por demanda é interessante. Esse mas é outro caminho interessante. Mais caro, né? É um valor mais caro. Enquanto no e-book você estabelece lá o preço que você quer, no Clube dos Autores você já parte de um valor que ele te diz assim, ó, me custa X para eu produzir teu livro. Aí você coloca o valor em cima lá que você quiser, que você acha que você deve ganhar em cima de cada venda, sabe? E aí, por exemplo, aí a questão da Amazon, uma das... da autopublicação, é que você tem que preparar tudo, né? Você tem que revisar seu texto, você tem que preparar a capa, você tem que formatar para poder subir teu arquivo e ele tá bonitinho quando as pessoas baixarem pro Kindle. Então esse tipo de coisa também dá um trabalho. Você mesmo é que vai ter que divulgar seu livro, né? Isso que é o mais importante, né? Exatamente. Isso que é o mais difícil, na verdade. Porque o resto você pode até pagar alguém, né? Mas o divulgar o livro é que você tem que ter um alguém junto, uma pessoa que conheça as coisas, as formas. Até porque, assim, a gente às vezes fica com essa ideia de que, tipo, mesmo se eu entrar numa editora grande eu vou conseguir ser divulgado e tudo mais. Ou menos, mas também não é bem assim, né? Porque toda divulgação ela requer um investimento. Então a editora às vezes já está investindo para publicar o seu livro. E aí, para ela fazer um investimento em divulgação em você, às vezes sai muito caro. Então acaba que o seu livro está lá e você sempre vai ter que fazer esse trabalho de divulgar seu livro, né? Sim. Entendeu? Então, tinha até um conhecido meu que falava que não é a editora que vende o livro. Quem vende o livro é o autor, né? O autor é que tem que É ele que vender. tem que ir lá no standzinho e assinar os livros todos, né? Ele tem que ir divulgar o livro dele. Isso é importante. Até porque, por exemplo, vocês aí, eu duvido que vocês comprem o livro por conta da editora, né? Vocês compram o livro por conta do autor. O cara escreveu a história, o cara que você já conhece, escreveu a história bacana, certeza, né? Às vezes é indicação, mas não é nunca a editora, é o autor ou a história. Exatamente. Ou então você viu lá a capa bonitona e tudo mais, me chamou a atenção. Já você... me dei muito mal nisso, né? Sim. Peguei aqueles livros. Meu livro, a capa é bonita, mas o conteúdo é bom também, tá? Mas Paulo já leu, pergunta pra ele. É muito bom mesmo, gente. Então, gente, é isso. Você está querendo publicar um livro, você tem essas opções aí. Vocês têm dúvidas sobre essas coisas? Põe no comentário, né, gente? Que põe no comentário. A gente tenta responder. Se duvidar, dependendo da resposta, a gente faz outro vídeo sobre isso. Se for o caso também, pode mandar uma mensagem lá na página do meu livro, que é... Canção dos Shenlongs, eu vou colocar o link na descrição. Facebook/Canção dos Shenlongs. E aí manda uma mensagem por lá que a gente tira qualquer dúvida. Comenta aqui no canal também que a gente tira qualquer dúvida que vocês tiverem aí sobre isso. Se vocês têm interesse também, estão escrevendo, tem interesse, a gente ajuda também. Claro. Manda uma mensagem que a gente tenta ajudar, né? Ver o que a gente pode fazer. Não se esqueçam de comprar o livro do Diogo, né? A Canção dos Shenlongs. Exatamente. Mostra a capa aí. Cadê? Pega aí. A capa tá aqui, né? Não, essa tá muito miudinha. Abre aqui no iPad, deixa de ser muquirana. Pera aí, um segundo. Isso. Aqui a capa. Aí, ó, a capa. Canção dos Shenlongs. É uma história podia ter colocado também na tela, mas enfim. Você bota na tela, é melhor. Então, vai botar na tela aí agora, ó.
Detalhes. É uma história de fantasia com uma pegada oriental que foge um pouquinho daquele tradicional capa, espada e dragões. É um cocôzinho, né? Um pouco menos místico, né? Ah, não, que isso, cara. São os monges guerreiros, entendeu? Então é mais pra Krillin. É mais o Kuririn. Que isso, né, cara? Boa ideia. Vou enfiar um Kuririn lá no próximo. Mas são monges, né? Guerreiros. E... Enfim, a vida universo de dele fantasia. É um universo diferente, né? Mas tem esse tipo de magia, tipo mago mesmo? Ou é só monge que usa magia? Na verdade, nesse universo você tem uma energia fundamental que é o Ti. E aí você tem algumas pessoas que são capazes... Aqui, né? Por favor, Ti não. Não, Ti. Que as pessoas são capazes de manipular aquilo de diversas formas, entendeu? Sim, entendi. Tipo, seria a mana. Talvez. Dentro dessa lógica, sim, a mana. Então... Mas tipo tem, sei lá, Fireball... Fireball? Tem que ler pra saber. Galera, eu tô tentando aqui convencer ele a mestrar uma história dentro desse universo aí pra gente. Mas... O que vocês acham? Vocês acham que vale a pena aí? Vocês assistiriam a gente jogando aí dentro desse universo? Mas vamos lá, gente. Então compre aí o livro e mandem mensagens. O link vai estar aqui na postagem. Não se esqueça de se inscrever no canal também, porque não é só ele que tem que divulgar, não. Exatamente, se inscreva no canal aí do Paulo. Então tá, gente, até mais. Um abraço.